Glórias a Deus, né? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deixa eu estar aqui certinho. Vamos aí para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 8, versículo de 32. Ele disse assim, o Senhor Jesus, e conhecereis futuro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus está perguntando para os religiosos. Eu vou perguntar também. Eu vou ter a ousadia de Jesus, a ousadia do apóstolo Paulo de perguntar para você que está pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube. Vou perguntar para vocês. João 8,43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Qual é a razão? Jesus respondeu para os judeus aqui. Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. No versículo 47, ele diz assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não lhe dais ouvidos, porque não sois de Deus. Tem muita gente que não é de Deus, que não escuta. É de quem essas pessoas, pastor? Ela é do pastor delas. O pastor delas, para alguns que eu conheço, é o Deus da igreja delas. Você pode mostrar na Bíblia. Você pode provar nas Escrituras, você pode provar no Evangelho para as pessoas que elas vão bater o pé, porque o pastor dela não ensina isto, não prega isto, e elas dizem que não é de Deus. Jesus falou assim, 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Ele pergunta e ele responde, e por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Aí ele responde, 44, vós sois do diabo. Para esses judeus aqui, eu não vou dizer isso, irmão, para você do diabo, para você que não aceita a palavra que vem de Deus, eu sendo um instrumento. Eu não vou dizer. Eu não posso dizer, sabe por que eu não posso dizer? Porque eu não sou onisciente. Eu não sou onipotente. Eu não sou o alfa nem o ômega. Eu não sou o princípio e o fim. Eu não sou aquele que estava na criação. Eu não sou aquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu não sou. Então eu não tenho a capacidade de repetir isto que Jesus falou para alguém que não é capaz de compreender o que eu digo. Eu falo como o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 1, 18, que deixa eu abrir aqui, fala sobre olhos, Efésios capítulo 1, verso 18, ele diz assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então há uma herança. Então o nosso tema, nós temos 20 minutos agora, o nosso tema é dízimos era para Israel. Era. Pastor, era para Israel? Claro que era. Você leu comigo aqui em Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Esse versículo, você que está me ouvindo pela rádio, o povo do Ministério da Instituição sabe muito bem, mas você que está me ouvindo pela rádio, a probabilidade de quase 100% nunca ter ouvido esse versículo, a não ser pela programação da nossa rádio, é quase 100%. Qual versículo? Malaquias 1:1. Porque Malaquias 3:10, todo mundo que está pela rádio já ouviu. Quem nunca ouviu Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o que ele está dizendo? Para que haja mantimento na minha casa. Quem nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Agora, a pergunta é essa. Você já ouviu o capítulo 1, verso 1, para quem foi a sentença? Não, pastor. Nunca ouvi.
Então vamos ouvir agora. Malaquias, capítulo 1, versos 1. Sentença, ou seja, sentença quer dizer decreto, ordem de Deus. Mas para quem foi essa ordem? Eu já participei de... Eu já tive em audiência de julgamento. Eu já fui julgado, fui inocentado, mas eu estive lá e o juiz, né, falou, você é inocente dessa infração aqui. Então, me considerou inocente. Mas em alguns tribunais, o juiz decreta, você é fulano de tal, dita o nome da pessoa e decreta sobre ele, dá a sentença para ele. Você está condenado a 10 anos, a 5 anos, a 4 anos, a 30 anos. Então, ali o auditório está cheio, o plenário está cheio, onde está o juiz. Mas a sentença não foi dada para todos. Todos estão ali, mas a sentença não foi dada para todos. A sentença foi direcionada a uma pessoa. Então, quando ele condenou alguém, ali o juiz condenou, ele condenou aquela pessoa. Quando ele deu a sentença, ele deu para aquela pessoa. Então, você tem que prestar atenção que esta sentença do dízimo foi para uma nação. Esta nação que está vivendo essa guerra agora, está morrendo gente, mais de 3.000 foguetes indo em direção a Israel, sendo interceptado no meio do caminho, pelo ar. Eles mandam outro foguete que destrói o foguete que está indo, mas alguns passam, né? E pessoas estão morrendo. Essa mesma nação, ela recebeu essa sentença. Qual sentença? Sentença pronunciada pelo Senhor contra. Então, foi uma sentença que foi dada contra. Não foi dada contra o mundo inteiro. Deus, ele foi tão sábio quando ele usou o profeta Malaquias para escrever isso. Deus é sabedoria. Não poderia ser diferente. Então, ele usa o profeta para direcionar a sentença. Para quem é a sentença? Para quem é esse decreto? Para quem foi dado? Que coisa difícil de aceitar isso. É para quem tem a mente cauterizada, para quem tem a mente do pastor. O pastor, muitos pastores não querem que vocês tenham a mente de Cristo. Eles querem que vocês tenham a mente dele. Eles programaram a mente da igreja. O que se faz nos cultos da maioria? Só se prega isto aqui, ó. Olha isto aqui, ó. Guarda aqui Malaquias, depois eu vou. Prega aqui, ó. Filipenses capítulo 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que temos em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A gente está falando de um grupo que não tem nada a ver com Cristo, são inimigos. Ele diz, olha o comportamento, veja se você não vai fazer uma analogia, uma comparação, como é o comportamento da maioria das igrejas que existem hoje, da maioria dos pastores que existem hoje. Olha o comportamento. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por quê? Quando se prega sobre o dízimo, contra o dízimo, que o dízimo foi coisa do judeu, nem é mais. Foi. E os pastores do Brasil, do Rio de Janeiro, estão assaltando as casas, estão ameaçando o povo. Eu mostrei a igreja, eu estou aqui com, por exemplo, tem um pastor chama de apóstolo, né? Ele disse, está no YouTube, ele disse assim, o Valdomiro, ele falou assim, vamos recolher dízimo para o Pai, dízimo para o Filho, dízimo para o Espírito Santo. Ele falou isso. O pastor R. Soares, ele disse assim, quem não dá dízimo não é salvo. Está lá nas redes sociais. O pastor Fred Frischel, lá de São Paulo, que eu esqueço o nome dele, chama de Fred Frischel, ele diz assim, quem não dá dízimo é ladrão. E outro ali da sua
CAP, o outro lá do Nordeste, o outro. Então, cada um, alguns da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, então eles ameaçam o povo direto. O povo que não tem conhecimento, o povo perece. Deus está colocando essa palavra. Deus está sendo tão bom. Você que está aí pela rádio, se você está ouvindo isto, não é para você ficar com raiva de mim, porque eu sou contra o sistema. Eu não sou. Eu sou contra a mentira. Eu sou contra o engano. Está escrito o quê? Malaquias capítulo 1, versos 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Qual é a sentença, pastor? Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Agora, para. Aonde que é a casa do Senhor agora, irmão? Fala comigo aí, por favor, você que tem entendimento, diz aí onde é a casa do Senhor. Será essa casa do Senhor é um espaço feito de pedra? É um espaço feito de pedra? Porque aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, acho que foi um discurso de Estevão, Atos 7, que diz assim, 48, ele diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Então, o que ele está dizendo? Que Deus não habita em paredes. Não existe um lugar que se chama casa do Pai. Com todo respeito os pastores, né, que recitam isso, e o seu povo viciado, porque o povo fica viciado nas palavras do pastor. Você não tem que ficar viciado nas minhas palavras, irmão. Você tem que ficar viciado nas palavras de Cristo. Você não tem que imitar o que eu digo, você tem que imitar o que eu repito de Cristo. Você tem que copiar isto, você tem que aplicar isto, não o que eu digo. Meu papai Deus. Isso aqui é uma expressão minha. Meu papai Deus. É minha expressão. Minha expressão. Entendeu? É minha expressão. Então, o que Paulo está dizendo? O que o livro de Atos está dizendo? Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Se não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, então vamos voltar para Malaquias 3, que diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Se Deus não habita em casa, para que eu vou levar o mantimento para aquela casa que diz que a casa do Senhor não é, ele não habita lá? Para pensar, né, pastor? É uma pregação sadia leva a igreja a pensar. Eu não estou aqui como um mágico, um encantador de serpente, sabe? Encantando vocês, fazendo com que vocês sigam exatamente o que eu estou dizendo. Qualquer coisa que eu diga aqui, vocês sigam. Eu quero que vocês sigam tudo que está na Bíblia. Tudo que está aqui. Só isso que não é o meu desejo. É o desejo de Deus. João 8:32. Vocês vão conhecer a verdade. Diz que ele fala de um conhecimento futuro. E conhecereis. Ele não está dizendo, vocês conhecem. Ele diz, e conhecereis. Preste atenção nas palavras. Preste atenção nas palavras. Conhecereis. Está alongando para frente. Está dizendo alguma coisa chamada de verdade que vai vir no futuro, mais autêntica do que essa. Vai vir no futuro algo sendo explicado, sendo pregado. Paulo, né? Trazendo as instruções. Irmão, que dificuldade tem nisso? Pastor, pensando assim, não é assim que tem que se pensar. Malaquias 1:1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Irmãos, 99% do povo de Deus nunca leu isso. Você que está pela rádio, você nunca leu isso, o teu pastor nunca te mostrou isso. O teu pastor te mostra Malaquias 3:10, Malaquias 3:8, chama você de ladrão. Nós temos aqui um áudio aqui que o pastor fala: você é um mau caráter, você é um ladrão, você é um corrupto, você é um vigarista, você é um comunista, você é um metodista, você é um aprecadista.
Ele diz isso da boca dele, revoltado, nervoso, porque o lucro que foi programado para ter naquele mês não teve, porque eles estão preocupados em adquirir casa na praia, casa na Barra, casa na Recreio, casa não sei onde, apartamento ali, e tem uns que têm casa até em Miami, fora do Brasil, nos Estados Unidos. Tem uns que têm casa em cada país. De onde vem esse dinheiro? De onde vem? De onde vem? Da ganância, do engano, do povo sendo enganado, sendo manipulado. Essa manipulação começou lá com o imperador ímpio Constantino Magno, que criou a única igreja, todo mundo se aderiu ali, e ele trouxe de volta a construção do templo, trouxe de volta os sacerdotes, os levitas, trouxe de volta a arrecadação dos dízimos, ele trouxe tudo de volta, e está aí até o dia de hoje. Isso é coisa da Igreja Católica, isso é coisa lá, anos e anos atrás, que foi implantada. Tudo que você vive hoje, que a igreja que chama cristã, evangélica, né, vive hoje, isso é fruto da Igreja Católica. Manias da Igreja Católica. Você vê os pastores botam água ungida. De onde veio isso? Da Igreja Católica. Quando os pastores dão fitinha para pôr no braço, de onde veio isso? Da Igreja Católica. Aonde veio essas coisas? Os patuá, né? As medalhas. Hoje eu estava vendo na televisão as pessoas adorando uma imagem, Nossa Senhora não sei de quê, todo mundo carregando Nossa. Não existe Nossa Senhora. Não existe Nossa Senhora. Maria foi uma mulher comum, igual qualquer mulher escolhida por Deus para gerar Jesus. Somente ela casou, teve filhos, brigou, xingou, fez um monte de besteira na vida dela também, como mulher. E ela não é santa. Ela não é mais santa do que eu, nem de você. Santo é aquele que Jesus separou para ele. E eu sou, você é separado. Ele separou Maria para ele, ele separou, ele também separou eu e você para ele. Isso é sabedoria. Quem quer pregar isso? Não, a gente quer pregar, pastor. A gente quer pegar campanha, quer pegar corrente, quer pegar novena, quer pegar corrente de orações, sabe? As pessoas estão muito... Eu não sou contra a oração é maravilhoso. Louvor é maravilhoso. A oração, ela cura o caroço. A oração, ela cura o tumor. A oração, ela cura a ferida. A oração, ela cura muita coisa. Mas o que cura a nossa mente? A oração não cura a mente. Ninguém é curado na mente, que se eu orar pela tua mente, você vai ser curado. Ninguém é curado porque na mente através de uma oração. Ninguém. A cura da mente vem pela pregação do Evangelho. Quando nós colocamos o Evangelho na mente das pessoas, elas são curadas. E quando alguém tem a mente curada, irmãos, ela pode passar por crises, por situações, ela reage. Mas quando a pessoa tem a mente doente, tudo que acontece no corpo dessa pessoa leva ela para depressão, leva ela para ansiedade, leva ela para o esgoto, leva ela para o ralo. Por quê? A doença não está, sabe, no caroço que nasceu, no tumor que... A tua mente, ela não está preparada. Quando a mente não está preparada, que tem o medo da morte, tem o medo da vida. Jesus falou, nem a morte, nem a vida. Ele falou, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem coisa do presente, nem do porvir. Nenhuma criatura te pode separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, que medo é esse? É um medo que está sendo implantado. De novo, o medo está sendo implantado no Brasil. O medo está sendo implantado no Rio de Janeiro. O pavor está sendo implantado. As pessoas têm medo do pastor, as pessoas têm medo do bispo, não toca no ungido, não fala do ungido. E o ungido, esses ungidos, entre aspas, ficam aí assaltando a tua conta bancária. Esses ungidos, entre aspas, fica te subtraindo aquilo que não pertence a você. Você é o dono do teu dinheiro, como disse Pedro, Ananias e Safira. Tudo é seu, estava no teu poder. Você que disse que ia vender, ia dar o produto todo.
em Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja, que é a vida, isso é muito importante. Atos dos Apóstolos é a história da igreja. Tudo, o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas dele no livro de Atos, na história de Atos. A carta de Paulo não foi escrita em Roma, não. A carta de Paulo foi escrita na passagem de Atos dos Apóstolos. Tudo que Paulo escreveu ali, nos atos, nos acontecimentos, nas situações. E você não vê Paulo falar de dízimo, você não vê Pedro falar de dízimo, você não vê Mateus falar de dízimo, você não vê Lucas falar de dízimo, você não vê ninguém, só vê Jesus criticando lá em Mateus 23, criticando, escribas e fariseus, escribas e fariseus hipócritas, vocês são hipócritas. Muita gente assim, eu dou meu dízimo para ser próspero. A irmã falou, eu dou meu dízimo porque você não tem R$1 no bolso, tem pedindo dinheiro emprestado para um, para outro, fica aí sofrendo aí sem nenhum dinheiro. Se der dízimo é sinal de cobertura de Deus, por que tantos dizimistas sobrevivem na miséria aí? E me responda, por favor. Talvez você que esteja me ouvindo agora pela rádio, você diz essa pindaíba. Se fosse só dar o dízimo, não, mas Deus vai abrir a janela do céu. Irmão, janela do céu, essa palavra janela chama-se com portas. Ou seja, ele mandaria chuva sobre a terra para molhar a semente, para que a semente germine. É isso que ele está falando. Quando ele diz que vai abrir a janela do céu, não está dizendo que vai dar carro, vai dar casa, vai dar apartamento. Quem diz isso é aquilo que eu li aqui em Filipenses, capítulo de número 3. Aqui que eu olhei aqui, Filipenses 3, cadê? Vamos lá, Filipenses 18. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes vos dizia, até chorando, são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, eles só se preocupam com as coisas terrenas. Então, qual é o coração desses caras? Terra. Paulo escreve, fortalece de novo essa palavra aos Colossenses. Colossenses 3:1. Portanto, se forem ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e ali está sentado à direita. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que estão na terra. Porque morrer, a vossa vida está oculta em Cristo e em Deus. Então, qual é o conselho? Jesus falou assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Senhor Jesus Cristo, a missão foi cumprida mais uma vez com excelência, com afinco, com dedicação, com amor e com lealdade à palavra. Eu não fugi da palavra. A palavra está aqui, foi nela que eu me baseei a pregação. Dízimos era para Israel. Sentença pronunciada contra Israel. Sustentar os levitas, sacerdotes que cuidaram da casa do Senhor lá na época de Moisés, que era o tabernáculo, o santuário de Deus. Agora, irmãos, como diz a palavra do Senhor, nós somos o santuário de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 6:19, está escrito em 1 Coríntios 3:9 e o versículo 16, está escrito em 2 Coríntios 6:16. E está escrito em Atos 7:48, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então você vai levar o dízimo para a casa do Senhor. A casa do Senhor, ele não habita em templo, não leva para a casa do Senhor. Então diz em 17:24, diz que ele não habita em templo por mãos humanas, mas ele habita em nós. Amém? Amanhã nós estaremos juntos, se Deus se me permitir, me der vida até lá. Eu vou estar junto com a família da instituição, louvando a Deus, ouvindo a palavra, orando uns pelos outros, e vai ser uma bênção de Deus. E eu faço esse convite para os meus irmãos, para minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos estar juntos na rua Roberta Silveira, número 10. Esta rua fica em frente ao prédio da Água do Rio, fica entre Anchieta e Olinda, no meio, entre as duas estações. Estamos ali, temos uma nave onde nós comportamos 100 e poucas pessoas, o espaço cabe, 100 e poucas pessoas. Temos uma salinha para as crianças,
Nós temos um escritório para atender os irmãos, um parque de estacionamento para você colocar o seu carro, com total segurança. Pode vir, traga a sua família, você vai ser cuidado, tratado, apacentado, pastoreado e amado e respeitado. Tá bom? Deixa eu aqui sair aqui dos nossos irmãos aqui da nossa rádio, daqui a pouco eu vou sair dos irmãos aí do Facebook, mas deixa eu sair aqui dos irmãos aqui. Deixa eu colocar aqui, soltar aqui. Aqui, cadê? Aqui. Pronto. Pronto. Pronto, graças a Deus, funcionou maravilhosamente. Com Deus, tudo vai bem. Tá bom, queridos? Família de Deus, fico por aqui. Espero que essa palavra você compartilhe, né? Compartilhe ela com alguém. Compartilhe. Depois o irmão, meu cooperador, vai cortar só a mensagem, vai ficar a mensagem. Você compartilhe com os teus irmãos, com a sua família. Ajude alguém a mudar a mente, tá bom? Beijo para todos, saúde para todos, paz para todos, anjos com todos. Uma noite abençoada para todos. Vamos descansar em Deus. Pense nas coisas lá do céu. Para de ficar pensando besteira. Aconteceu, desgraça. Irmãos, tudo que acontece tem a permissão de Deus. Para o bem ou para o mal. Para Deus não tem bem nem mal. Para Deus tudo está tranquilo. Deus não se assusta com vento, com chuva, com tempestade, com trovão. Deus não se assusta com tiro, com granada, com bandido, com milícia. Deus não se assusta com essas coisas. Deus não se assusta com isso. Deus controla tudo. Se ele tirar o fôlego de vida de quem ele quiser, ele tira e acaba. A ele é glória. Tenha uma noite abençoada. Amanhã nos veremos às 7h30 da noite, lá no Ministério Restrição. Beijo para vocês, família bendita do Senhor. Glórias ao nome do Senhor.